Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Akiteru, um rapaz que acredita que quando uma garota o provoca, é porque ela gosta dele. No entanto, ele percebe que essa teoria não se aplica a ele, já que todas as garotas que conhece o tratam com desprezo. Sem sucesso em seus relacionamentos, enquanto tenta se concentrar em um projeto de desenvolvimento de jogos com seus amigos, Akiteru se vê envolvido em uma situação inesperada. Estou falando desse anime que pelo menos está se tornando um dos melhores romances, né, comédia romântica que existe, que é a irmã do meu amigo Some Rita. Então já solta dando like, já comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Akiteru tinha chegado na escola, que sempre... E como sempre, no caso, quando a Iroha aparece, ela simplesmente aparece para encher o saco dele, né? Mas no corredor que eles tinham passado, ele estava se arrumando, tinha passado de frente com um certo corredor. A Mashiro tinha saído da sala dos professores e estava indo em direção à sala que ela foi transferida, que no caso seria a sala do Akiteru. Ela se apresenta, a professora escreve o nome dela no quadro e ela se apresenta, fala tudo o que ela tem que falar, mas ela era um pouquinho envergonhada, ela era um pouquinho tímida. Mas a gente vai descobrir o motivo disso e ela se apresenta como a namorada do Akiteru. E todos ficam surpresos com isso. O Ozuna estava querendo saber o que estava acontecendo, né? Galera, eu tô um pouco melhorzinho, né? Só pra dar uma cortada aqui um pouco. Tô um pouco melhorzinho, mas ainda não tô 100%. Mas tá avançando, né? Tá indo bem. E ele explica que esse namoro, que no caso ele explica pro próprio Zuna, né, que esse namoro é falso, que esse namoro com a própria Mashiro era falso, pois foi uma condição que o seu próprio tio impôs a ele, que no caso foi uma condição dele, né, ser um falso namorado da Mashiro, né, durante um certo período. E pede que ele vá com... E um outro colega acaba falando da própria Iroha. A Mashiro acaba ficando irritada. O próprio Akiteru não sabe por que ela ficou irritada. Porque ela estava tratando ele com um certo desprezo, né? Estava tratando ele como se ele fosse lixo. E simplesmente como se fosse seu escravo. Pois ela pede que ele vá comprar alguma coisa para ela, né? Ele pede que ela pede que ele vá comprar alguma coisa para ela. Ele traz a coisa que ela queria. E a próxima aula é a aula da Rainha do Veneno, né? Que é a Sumire. Mas, né? Depois da aula ela acaba chamando o Akiteru para ir para a sala de orientação, porque ela queria falar alguma coisa. E ele acaba indo. A gente fica sabendo que a Sumire, que é essa Rainha do Veneno, ela faz parte da aliança dos 5 criados pelo Akiteru, que são as pessoas que ajudaram ele a desenvolver um certo jogo que deu a ele essa vaga na empresa do tio dele, no caso, né? E ali, mano, quando ele aparece naquela sala de orientação, que mais parece um calabouço, mano, fica totalmente assim, parecendo um calabouço. E aí ela demonstra submissão ao Akiteru e fala que estava tendo um bloqueio artístico, porque ela não avançou em nada na parte dela, né? O Akiteru pergunta se ela tinha avançado e ela fala que não tinha avançado quase nada por conta de um certo bloqueio artístico que ela estava tendo. Por isso ela não tinha avançado na sua tarefa e por isso ele acaba ficando bravo, tentando colocar ela dentro, sabe aquelas vacas de tortura, alguma coisa assim? Ele ia colocar ela dentro. Só que, né, quando ele ia embora, né, por conta disso, ela acaba contando que a Mashiro tinha vindo de uma escola que era somente garotas, e ela tinha sofrido bullying, né? Ela tinha sofrido bullying por quê? Porque descobriram um segredo dela, um segredo que nem eu sei qual segredo é esse, né? Não foi revelado nesse anime, mas descobriram um segredo que poderia ser constrangedor para ela, no caso.
Por isso ela ficou muito depressiva, saiu daquela escola e foi transferida para essa. E com certeza é por isso que o próprio tio, né, o Makoto, né, o tio do Akiteru tinha pedido para ele fazer o papel de namorado falso dela, justamente para manter ela protegida de tais coisas ruins que pudessem acontecer com ela. Né? E a Iroha aparece de novo para provocar, falando que estava sem sutiã, e realmente ela estava sem sutiã, e que a roupa dela tinha se desabotoado toda por conta do peito. Né? Só que acaba sendo uma mentira, porque ele acaba levantando ela e indo para uma saída onde ninguém ia, né? Todo mundo ia pela saída da frente, e a saída de trás, ou a saída do leste, ou a saída de não sei aonde, era a única que ninguém usava, né? Só que por conta dele ter fazido isso, ela acaba meio que jogando a toalha, né? E falando que desiste, mas ela estava realmente sem sutiã. Mas a camisa não tinha rasgado, como ela disse. E ele acaba pedindo uns conselhos para ela, para saber o que ele pode fazer para fazer amizade com a Mashiro. Mas a Iroha só fala coisas que acabariam com a reputação dele na frente de todo mundo da escola, né? E a Mashiro acaba vendo os dois juntos, né? E acaba pensando que é, né, que está acontecendo. E aí ela vai para cá, eles vão para casa, e quando olham, a Mashiro tinha se mudado para o apartamento ao lado do próprio Akiteru. E ela fica completamente irritada, por quê? Porque a Iroha e o irmão dela, o Ozuma, e a Sumire moravam basicamente no mesmo prédio. Todo mundo morava no mesmo prédio. Ela entrou muito irritada e ele estava determinado a fazer ela sair dessa casca grossa que ela tinha formado, essa caverna que ela tinha formado por conta desse bullying que ela tinha sofrido na outra escola. E bom, galera, é isso. Galera, meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. E eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like. Compartilhando o canal com seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.